recebemos aqui no Portal de Beltrão o Vinícius, ele que é um beltronense e que agora está com um projeto bem inovador, trazendo de volta um formato que era muito popular lá nos anos 50 e 40. Junto com o meu grupo de amigos, a gente criou essa ideia, né, da radionovela, uma dramaturgia um pouco... que era lá, como você falou, do passado, mas a gente tentando trazer com essa inovação pro podcast, pros streamings e pro virtual, né? Uma nova forma de se pensar, digamos, fazer história nesse período que tá meio conturbado, assim, pela pandemia, né? Mas, Vinícius, quando é que começou, assim, o teu interesse pela arte, pela escrita? É de muito tempo isso ou é mais da pandemia agora? Não, já faz 10 anos que eu escrevo, assim, mas eu sempre era mais focada em poesia ou coisas mais relacionadas à literatura, né? Tanto é que Os Madalém surgiu de uma ideia que era para ser um romance, mas era muito dramatizado, tipo, as falas, como fui criando a história. Eu acabei abandonando, assim, a ideia. E, por fim, agora, durante a pandemia, eu revisitei algumas coisas que eu tinha como esqueleto de ideia, sabe? E Os Madalém estava ali. Eu percebi que poderia ser adaptado para alguma coisa, só que eu não sabia para que ainda, porque os teatros estão fechados e não tem como você né, fazer... Eu vi que, tipo, para online não ficaria uma coisa muito, assim, boa. E me veio a ideia da radionovela, porque também tem essa coisa que tá voltando algumas coisas do passado, né? E eu vi que poderia ser adaptado de uma forma, assim, para o audiovisual que fosse inovadora, digamos assim, sabe? Que aproximasse um pouco quem não conhece ainda o formato das radionovelas para isso, para uma coisa nova, assim, sabe? Mas como é que essa ideia chegou em ti? Você... em estudos, relembrou, né, das radionovelas, ou veio com o advento do podcast, agora que está muito popular? Como é que foi esse encontro de você com a radionovela? Eu acho que os podcasts foi uma coisa que foi, assim, primeira que eu pensei, né, que eu queria algo nesse formato, mas eu queria algo que fosse relacionado à dramaturgia, à história, né? E então eu fui, ano passado até eu revisitei algumas coisas e algumas antologias de poetas aqui da região, ou pessoas que escreveram algo relacionado a histórias aqui da região. E com essa coisa meio do regionalismo, eu pensei que poderia transformar a história dos Madalens, que já era uma coisa mais adaptada para o regionalismo, sabe? Para alguma coisa um pouco maior que chamasse atenção. Tanto é que fui criando essa assassina, que é a personagem principal, e ela vai moldando, digamos assim, ela faz uma volta ao passado tentando contar a história dela, né? Mas foi meio que daí que veio essa... Você me contou que a adaptação, né, não foi muito fácil. E como é que ela aconteceu, né? Uma dramatização que era para ser, às vezes, em teatro, né? Às vezes uma novela mesmo. Como é que foi adaptar isso só pro áudio? É um pouco diferente porque quando você está lendo um livro, geralmente você não tem que criar determinadas coisas, digamos, sons ou outras coisas que vai dar esse ambiente para a história, né? Então eu tive que adaptar com sentido a criar um narrador que contasse determinados aspectos, mas que fosse criando junto com, até esse ano eu fiz um curso de audiovisual pela UTFPR, que era uma disciplina que a gente podia cursar, e eu acabei cursando a disciplina e acabei vendo que poderia trabalhar com som de alguma forma, sabe? Sem essa ideia que a gente hoje tem muito atrelado a efeito, a imagem, esse visual que se tem a arte está indo para um lado muito visual da coisa, né? Mas eu pensei que não tem que abandonar essa questão sonora, então a gente tenta trabalhar com, além da trama acontecendo, com esses efeitos de alguma forma. E a radionovela é perfeita para isso porque é efeitos sonoros do começo ao fim, né? Dentro dessa coisa diferente que vocês buscaram, como é que foram as gravações, então? Por causa da pandemia, do distanciamento, como é que aconteceram? Tá sendo tudo remoto, então a gente, tipo, tem um dia da semana que a gente faz uma leitura compartilhada do texto, né? Para mais ou menos saber o tom, mais ou menos de cada um, como que vai dar o tom, a entonação para os personagens. Então tá sendo uma construção bem coletiva do processo todo. E aí depois cada um grava de acordo com o tempo que tem durante a semana. A gente estabelece prazos, até na quinta a gente estabelece sempre para mandarem o material, né? E aí na quinta-feira geralmente eu trabalho na pós-produção, organizando as falas e colocando os efeitos e afins, para na sexta-feira ser publicado. Mas tá toda na parte remota, né? A gente pensa meio que contar alguma coisa que é uma história da região, mas pensando nesse diacrônico da história do que aconteceu no passado, mas trazendo aspectos do fantasioso, digamos, do imaginário que tem a literatura, da fantasia, com as lendas populares relacionadas, por exemplo, ao lobisomem, outras coisas mais, sabe?
trazendo um pouco desse fantástico. E a personagem principal, ela é uma assassina, ela é a Carmen, ela é a personagem que, após ser solta da cadeia, ela volta para o apartamento que ela tem em Pato Branco, e ela convida um jornalista para vir retratar a história dela, porque ela quer dar a versão dela da história, né? Porque até então se tenha construído, digamos assim, uma lenda que ela se tornou por ter cometido vários crimes no passado. Então ela quer revisitar isso e contar a versão dela do porquê que ela cometeu aquelas coisas. E é nesse primeiro encontro que eles têm no apartamento que acaba gerando todo o caos, né? Porque no primeiro episódio já pode ter uma morte ali, então já tem um negócio bem sinistro, e a partir dessa morte desencadeia todo o processo ali da história. Mas vai ter muitas coisas, vai ter misticismo, suspense e tragicomédia do começo ao fim. É uma coisa bem que une a comédia com o cômico e fica aquele tempero meio com as nossas histórias, às vezes, que os nossos vós ou outras pessoas contaram pra gente, assim. Agora que o público já tem um pouquinho do gostinho do que pode esperar, onde é que ele pode estar encontrando, então, essa história, essa trama aí pra ouvir? Então, a gente tá no Spotify, a gente tem os Madalém lá como um podcast do Spotify, e também no YouTube, que a gente tem na Rádio Novelos Madalém. Então, se quiserem, tem lá o canal do Rádio Novelos Madalém. E também tem o nosso @ do Instagram, que é os Madalém, que também consegue chegar lá no link mais do YouTube mais fácil, né, digamos assim. Mas tem bastante conteúdo que a gente tem, então, no Instagram, no YouTube e também no Spotify. Não chegaria onde estou se não tivesse destruído tudo aquilo que fui e tudo aquilo que me cercava. Não vivo mais em uma casa cinza próxima do rio. Não tenho mais um pai desonesto, uma mãe vagabunda, um irmão degenerado, um noivo covarde, empregados traiçoeiros. Hoje tenho a mim e a minha única lembrança próspera. Minha avó e sua agulha de tricô. Salete! Carmen! Entrem e fechem a porta. Isto é uma ordem. Tenho outras agulhas pela casa e não me importo utilizá-las. Divo pegou Né pelo braço, tentando acalmar sua aflição. Salete estava morta próxima da cadeira, com a agulha atravessando seu pescoço. Divo fechou a porta. Quero que a senhora amarre ela e tranque-a na minha despensa. E depois que voltar, sente naquele sofá. Pois quero relatar para você quando me veio a luz súbita de meu primeiro pecado. A luz que me mostrou o mundo externo que já havia sido criado por todos. Menos por mim, se isso é possível. Seus crimes? Meus crimes já foram pagos perante a justiça dos homens. Mas ainda devo me redimir, alegando os meus argumentos. Bem, quase todos. Canse em paz, pobre Salete. Tinha me encomendado um jogo de tapetes, mas fica pra próxima vida.